Eclesiastes capítulo 10, vou ler os versículos 8 e 9, lembrando que nesse capítulo nós temos várias observações, exortações de Salomão. Algumas observações puras e simples que não têm conselho nenhum, outros têm conselhos, varia. Então, cada autor, cada pregador separa como achar melhor as partes. E é como eu tenho feito. E tentando tirar lições para nossas vidas hoje, 3.000 anos depois que Salomão escreveu isto. Eclesiastes, eu digo para vocês irem e eu mesmo não vou, depois me atraso. Eclesiastes 10 e 8. Quem abre uma cova ou um buraco, acaba caindo nela ou nele. E quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. E o que racha lenha se expõe ao perigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra inspirada, pelo teu Espírito Santo. Aqui é a palavra de Deus pura, que nós possamos aprender tudo o que a Bíblia contém para o nosso bem aqui nesta terra e eternamente, muito especialmente para os que aceitam Cristo como Salvador, porque os que não querem acordo contigo vão estar eternamente, sim, vivendo ou existindo, mas não no céu, ao teu lado, mas no inferno, como ensina a tua palavra. Então, nos ajuda, nós crentes, a vivermos na terra, pensando em ti, querendo te agradar e nos preparando para a vida eterna no céu. E aqueles que não te têm ainda como Pai, e nem a Cristo como Salvador, que ouçam a palavra, apliquem pelo menos a parte de comportamento, de atitude, a parte moral, mas sabendo que isso é muito secundário, porque mais importante é a alma, que é, como falei, eterna. Então, os que ouvirem esta palavra, que procurem, além do aspecto de comportamento humano e de sabedoria comportamental, que trata muito aqui o assunto, ou os assuntos, mas basicamente pense no estado da sua própria alma e na sua situação com relação ao Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Ele dá então aqui 4 exemplos de consequências desagradáveis quando se corre o risco de, como ele deu aqui, por exemplo, abrir um buraco, uma cova. Qual é o risco? Cair dentro. Quem vai arrombar um muro, quebrar um muro, corre o risco de ser mordido por uma cobra que esteja lá por dentro do muro ou do outro lado que ele não está vendo, ou numa frecha do muro. É um risco. Quem arranca pedras, trabalha com pedras, corre o risco de ser ferido por uma lasca de uma pedra que cai no pé. É um risco, deve ter cuidado. Risco. Quem racha lenha se expõe também a cortar o próprio machado em vez de cortar a lenha, né? Isso é comum. Ou também se expor a algum pedaço de madeira no olho ou coisa que o valha. Interessante, eu fiquei pensando, eu gosto de mergulhar um pouco além do, ou muito, dependendo, se Deus me der condições, além da superfície do texto, poderíamos só ler isso aqui, comentar um pouco e ir para frente. Mas é interessante uma coisa, essas afirmações são meio óbvias. Não tem grande novidade aqui, não. Claro que alguém que está trabalhando com pedra pode se cortar, vai quebrar um muro, pode encontrar alguma cobra, algum réptil, coisa assim.
Então, para que dizer? Para que registrar a palavra de Deus? Salomão, o homem mais sábio que já houve neste mundo, para que registrar o que é óbvio? O crente, de vez em quando, deve se dar esse trabalho, sabia? De pensar e tentar tirar alguma coisa disto. Deve ter algum motivo. Imagino simplesmente que Salomão devia, como ele era extremamente arguto e observador, ele devia ver gente sofrendo consequências como essas, apenas 4 exemplos, mas de muitas outras coisas, correndo riscos em todas as áreas da vida, e ele simplesmente adverte, como rei, como um filósofo que era, como um pregador que era, adverte: vocês estão se machucando, tenham mais cuidado. Avaliem melhor o que vocês fazem. E aí está o grande conselho. Avaliar melhor os riscos daquilo que você vai fazer em qualquer área da vida. Pense. Avalie, pese, para saber se vai fazer, se não vai fazer, ou, no mínimo, se realmente vai fazer, os riscos de fazer, ou os riscos de não fazer. Eu sugiro cada um evitar 2 extremos aqui. Primeiro, ver risco em tudo. E, por isso, trava. Não faz quase nada. É o chamado super cuidadoso, para não dizer o medroso. Então, palavra muito mais popular, talvez mais fria, né? Super cuidadoso é mais elegante. Talvez dê quase no mesmo. Eu sei que isso tem muito a ver com personalidade. Não é questão de ser certo ou ser errado. Mas isso pode vir a se tornar um problema espiritual, de pouca confiança em Deus. Tudo bem, é personalidade. Você tem 2 filhos, um é todo meticuloso, cuidadoso, medroso mesmo, de fazer qualquer coisa, até de botar o pé debaixo do chuveiro. O outro é o contrário. Ele é afoito, como se diz. Até no mar ele sai correndo para dentro, tem que segurar o menino. Não é certo, não é errado, é questão de personalidade. Mas não podemos ir longe nessa questão de personalidade, nós crentes que tratamos com Deus e que temos tarefas a fazer no reino de Deus, isso pode ultrapassar a mera questão de personalidade e entrar, como eu disse, numa área que pode envolver confiança ou não em Deus. Então é bom tratar seriamente isso com Deus. E se estiver convicto de que precisa dar um passo, mas não consegue por causa dos riscos, bem pequenos que sejam, mas você, sei lá, tem como propósito de vida não correr riscos, ou correr o mínimo de riscos possível que você pode correr, é um princípio que você tem, isso está dando certo na sua relação com Deus, no seu dispor a servir as pessoas, ajudar os outros, a servir a Deus. É bom ter cuidado, para não ser cuidadoso em extremo. O outro lado é não ver risco em nada e, por isso, enfrenta grandes riscos sem muita precaução. É o famoso temerário ou irresponsável com a própria vida ou com a vida de outros. É alguém que anda numa moto a 150 km por hora no meio de uma cidade. É um risco quase suicida,
absurdamente alto. Justifica isso? Qual é o sentido disso? E é curioso que o crente que tem personalidade muito corajosa, ele pode dizer que ele faz coisas impressionantemente arriscadas, mas é porque eu confio em Deus. Começa a tocar um pouco no que nós conversamos pela manhã. Eu tenho fé em Deus que não vai me acontecer nada na minha moto a 120 por hora numa avenida. Então você acha que está confessando, então, que você é um grande, confia grandemente em Deus e que está tranquilo e que é prova de uma espiritualidade. Você confia tanto em Deus que faz. Aí tem mais essa. Um dia você resolve fazer isso, é de olho fechado. Bota uma venda nos olhos e sai. Não vai ter limites. Então, é o caso, realmente, procure o equilíbrio, que é a prudência. Tudo tem riscos, é claro, mas alguns podem ser evitados e outros têm de ser enfrentados. E pode acontecer de alguém equilibrado, sim, mas diante de alguma situação específica, agir de uma maneira ou de outra. Deixar de assumir um pequeno risco, não por medo, mas porque Deus quer assim. Mas eu não vou fazer. Mas qual é o problema? Não, eu não estou em paz de fazer. Mas o pior que pode acontecer é isso, não, eu sei. Está com medo? Não é isso. Medroso, né? Não. Eu estou convencido, meu coração, tenho orado por isso, e eu não vou fazer isso, não. É coisa pouca, não quer dizer grande coisa, não, mas eu não vou fazer. E se achar que eu não faço isso por medo, coisa assim, fique à vontade. Mas é uma convicção que eu tenho, não vou fazer. E vice-versa. Assumir um risco enorme, não porque é irresponsável ou destemido ou temerário, mas também por convicção de que Deus assim quer. Aí você é louco. Fazer isso, está dizendo que vai fazer isso? Vou. Não sou louco, mas já está correndo um risco grande, eu sei. Mas eu acho que é o certo. É o que eu preciso fazer, é o correto. Diante da minha consciência, diante das pessoas envolvidas nessa história, eu estou em paz com Deus, eu vou fazer. Sabe um exemplo máximo disso? Se eu morri, lembram? Esther, rainha Esther, casada com o rei Assuero, ela é judia, lá pelo século V a.C., rei Medo-Persa, em que havia um homem muito malvado que queria o fim dos judeus, realmente estava conspirando contra os judeus. E o tio dela, Mordecai, falou para ela isto. E ela precisava denunciar isso para o rei. Embora fosse marido dela, era rei e era proibido alguém chegar na frente, na presença de um rei, sem ser chamado. Mas esse Amã, que era o inimigo, era muito amigo do rei e tinha uma influência muito grande sobre o rei. E ela disse, vou falar com o rei. Aí as ajudantes dela e tal, olha, você não foi chamada. Se pegar o rei no mau momento, de um mau humor, ele pode lhe mandar lhe matar, ou lhe prender, ou o que for, expulsar do reino, o que for. Rei é rei, na época. Fazia o que queria. E ela, então, considerou o risco de vida e achou que justificava, e num gesto aparentemente irresponsável para com a própria vida,
exageradamente grande o risco que ela correu, talvez mais do que andar numa moto a 120 por hora numa avenida, ela fez. Risco enorme. Por quê? Porque era o certo. Ainda mais envolvendo os judeus, povo de Deus. Então, ela foi e o rei apontou o cetro para ela. Quando apontava o cetro, quer dizer que ele admitia aquela presença sem ele ter chamado. Passou. E foi o que aconteceu, e ela falou com o rei, explicou tudo. No fim, o rei mandou enforcar Amã e tudo mais. Deu certo o plano de Esté, mas correndo altíssimo risco. Então, não é que você vai dizer, não, eu não corro risco nenhum. Ou diz, eu gosto de correr grandes riscos na minha vida. A gente só consegue grandes coisas com grandes riscos. Ficar em casa o dia todo não acontece nada. Eu gosto de assumir risco mesmo, é o meu jeitão. Não é bem isso. Tudo bem, você tem o seu jeitão, a sua maneira de ser, sua personalidade. Mas seja em tudo, seja moderado, seja sensato. Inclusive, nesse aspecto aqui. Ok? Se você vai trabalhar... de vez em quando eu vejo alguém em cima de uma cadeira querendo ajeitar uma coisa lá na despensa da casa e eu reclamo porque está correndo um risco desnecessário de cair. Bote uma escada, bote alguma coisa, me peça que eu suba aí e tal. Não, mas quando eu ver, detalhe, o banco é desse tamanho. Só cabe um pé. Estou exagerando um pouco. São riscos desnecessários. Pense nisto. Pode lhe ajudar muito, muito, em tudo, inclusive no trabalho de Cristo. É você se propor a um serviço sem calcular os riscos. Aí, com 3 meses, eu não dou para isso. E pior que eu sabia. Eu sabia, eu conhecia esse tipo de trabalho. Por que você aceitou, meu irmão ou minha irmã? Não, ajudar a igreja, então você não vai dizer, né? Mas eu tinha uma vaidade de ser alguma coisa na igreja, ou isso, sei lá qual for o motivo, até muito lícito, tudo bem. Mas você pesou os riscos, você pesou as consequências, pesou se você tem condições de fazer isso, você tem condições de aceitar um convite desse, você vai cumprir aquilo para o qual você foi convidado. Pese isso. Pese. Quantas pessoas aceitam trabalhos grandes e que vão requerer muito de você, mas eu quero. Eu sei que vai custar muito de mim, sei que a situação da minha vida hoje não está permitindo demais isso, mas a hora é esta e o coração está, como eu disse, está em paz, e eu vou fazer isso por Cristo, vou servir minha igreja nisso, ou vou desenvolver um projeto tal, o que é que seja, eu vou. Mas se corre riscos, isso, eu vou correr. Tudo bem, fica só a lembrança. Versículo 10. Então, voltando a Eclesiastes 10, capítulo 10, agora versículo 10. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Mais uma vez, Salomão toca no assunto muito prático de vida, muito prático, não é nem nada espiritual direto aqui. O machado embotado, o que ele quer dizer aqui, que a gente chama cego, né? A faca cega, o machado cego, até que corta, mas com muito esforço, é o que ele quer dizer aqui. Tendo condições, é melhor amolar o machado, ou a faca, porque vai cortar melhor, vai facilitar a tarefa. Meio óbvio também isso, mas indo um pouquinho mais fundo, em princípio, qualquer tarefa tem maneiras hábeis, corretas e maneiras erradas, desajeitadas de fazer. Não peça a certas pessoas para tirar um parafuso de uma porca, porque não vai dar certo.
para desmontar algo simplíssimo. Ele vai desmontar e não vai saber montar de novo. Vai tirar 4 parafusos e na hora de montar vai sobrar 1. Não sabe de onde era aquele. Não vai saber. Coisa simples. Já o outro, você entrega um carro, o motor de um carro, algo complexo, e aquela pessoa ali desmonta todinho e monta todinho de novo e ainda conserta. Então, maneiras corretas, maneiras erradas de fazer as coisas. Então, tentar realizar algo de maneira errada, desajeitada ou de um modo apressado, precipitado, só dará mais trabalho ou mesmo impedirá o serviço de ser feito. Use sabedoria. Use sabedoria na hora de fazer alguma coisa. É por falta desse tipo de cuidado que há tanto trabalho mal feito neste mundo. Como são as coisas que você faz no dia a dia? São bem feitas? São mal feitas? Qualquer coisa. Desmontar uma coisa em casa, consertar uma lâmpada, ou tratar com a esposa um problema no casamento, ou conversar com um filho, educar um filho, qualquer coisa. É algo que você faz bem feito, que você procura instruções de como fazer direito. É muito fácil ir bolando e tocando. Aí, tantas vezes o que se vê são trabalhos mal feitos de alguém, não só na área física de consertar alguma coisa, claro, mas eu falei, até de um casamento, até de educação de filhos, de coisas importantíssimas na vida de alguém, mas que não toma as precauções mínimas, como amolar uma faca na hora de cortar alguma coisa. Então é evidente. E se Salomão disse isso, é porque ele já deve ter visto muita gente com o machado na mão, fazendo um esforço enorme para cortar o que um machado amolado faria com um terço do trabalho e até com mais rigor. Eu vou ler 2 passagens que não são diretamente apontados por o que nós estamos dizendo, mas eu acho que tem a ver, sim, com relação aos seus serviços para Cristo. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, eu acho que vale a pena nós lermos o que a Bíblia recomenda para um tipo de serviço. Dizendo de outra forma, para qualquer tipo de serviço a Deus. Efésios 5 e 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estão vendo? A maneira... Vocês estão todos vivendo, todos estão vivendo, todos estão aí com suas famílias, seus negócios, seus trabalhos, suas igrejas. Eu sei que estamos tocando, né? Todo mundo. Aí vem Paulo e diz assim, cuidado com a maneira como você está vivendo. Mas, Paulo, exatamente como? Está aqui. Vivam não como tolos, mas como sábios. Olha, isso é o que Salomão está dizendo. Agora, de uma maneira mais aprofundada. Amola o machado quando for fazer as coisas. Toma uma providência para fazer um serviço bem feito. Não como tolos, mas como sábios. Ali dá mais exemplos, aproveitando bem o tempo, que é outra ideia de fazer as coisas mal feitas. É não ficar prestando atenção para a hora certa de fazer. Como Salomão já falou várias vezes nesse capítulo 10 da questão do timing. Lembra que eu usei até as palavras em inglês? Porque é a época, a ocasião certa de fazer.
aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A passagem continua. Então, como eu disse, uma passagem dessa cai muito bem paralelamente a essa observação de Salomão, mas ainda tem outra, parece um pouco, Colossenses capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Aqui ele particularizou para esse aspecto, mas a ideia de ser sábio no modo de agir. E aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. Até o falar, não fale de uma maneira mal feita, sem explicar o que é para explicar, ou falando demais para cansar os ouvidos dos outros, nem gaiatinho demais para não arriscar fazer algum tipo de dizer alguma coisa que vai magoar o outro, nem sisudão demais para não parecer zangado. Veja como é que você fala. Temperada com sal, a ideia de que tem gosto, né? Aquilo que você diz. Para que saibam como deverá responder a cada um e tal. Então, são passagens que mostram a importância do crente ser pensado, não sair por aí de maneira atabalhoada, fazendo as coisas sem muito pensar. Versículo 11. Voltando a Eclesiastes 10. Diz assim: se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. Acho que todos já vimos aqui, não sei se pessoalmente, né? Mas em filmes e fotos, né? Geralmente um hindu, né? Com uma flautinha ali e uma cobra perigosíssima ali, paradona, encantada. E isso é fato. Andei estudando um pouco, ninguém sabe o que é. Por que algumas pessoas têm esse dom de fazer com que uma serpente perigosa fique parada e como que encantada, mesmo no sentido de inerte, ali confusa e não sabe como fazer, e fica quieta. É a palavra da pessoa, é o tom que a pessoa usa, é a melodia que ele usa. Estudos foram feitos, até hoje não se descobriram bem o que é. Tem teorias e tal, mas é fato. Então, Salomão já falava disso, que é algo muito antigo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: alguém vai ser mordido aqui, ninguém sabe se é o próprio encantador ou é o cliente dele que vai ser mordido, a gente não sabe. Seja como for, se a cobra não estiver encantada, vai morder. Claro. Alguns acham que o assunto aqui ainda é a questão de fazer na hora certa um serviço. Como se o encantador, então, aqui vacilou, passou a hora dele encantar a serpente, ele não o fez, então ela mordeu, ou ele próprio ou outra pessoa, como já comentei. Eu acho essa explicação muito rígida, muito estreita. A maneira de eu ver é um pouco diferente, no sentido de, mesmo que um profissional esteja presente numa certa situação, se ele for incompetente, no caso talvez até deixando passar o tempo exato, não deixa de ser uma incompetência, mas se ele for incompetente e irresponsável, de nada adiantou a presença dele. Eu penso assim, o fato do tempo exato, deixar passar o tempo exato, é uma particularidade disso mais geral que eu prefiro ver dessa forma. Não adianta um profissional estar presente se não faz o trabalho direito. O profissional é o encantador, não fez o trabalho dele direito, não encantou a serpente. Aqui não diz que é porque ele deixou passar o tempo. Ele talvez não soubesse fazer direito, não tinha prática, eu não sei. Ele deixou de encantar a serpente, ela mordeu alguém, pronto. Quantos pacientes pagam caro
por erros médicos, causados por imprudência ou descaso ou incompetência. Quantos clientes com boa causa jurídica perdem as causas por causa de advogados medíocres, irresponsáveis, que não sabem tratar o caso à altura? Quantos moradores se prejudicam com construções defeituosas, mal feitas, em que o construtor só quis o lucro e deixou uma construção que vai dar problema, só problema e problema? E, claro, nós poderíamos estender esse exemplo para qualquer profissão que haja neste mundo, qualquer tipo de atividade que haja neste mundo. Lição óbvia: seja o melhor possível naquele que você se propõe a fazer. Você se propõe a fazer. Se propõe a pegar uma garota e convidá-la para casar, pois seja um bom marido e estude o que é ser um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom médico, seja um bom caixa de banco, seja um bom pastor. Tenha responsabilidade naquilo que você vai fazer. É um mecânico, é um eletricista, é um bombeiro, seja, é um professor, seja o que for. Faça direito, que vai causar prejuízo a outros se não fizer com responsabilidades. Vale para qualquer um de nós. Uma mãe, uma mulher que vai ter um filho, seja mãe direito. Que só tem 16 anos, seja mãe direito. E seja um pai também correto. Seja um vizinho correto. Assim vai dar briga, vai dar confusão. E se você for insensato, vai dar prejuízo no seu vizinho lá. O importante não é estar pronto para um determinado serviço, ou achar que tem condições de fazer. O importante é ter condições de fazer, não é achar que tem. É estar lá, se propor a fazer, como o encantador estava lá. Mas não encantou a serpente. O motivo? Não sei. Ele estava, mas não fez o que devia ter feito. Então não é suficiente estar presente. E nem achar que pode fazer algo, mas realmente fazer. Escrevendo isso, eu comecei a pensar, isso aqui é muito delicado e muito complicado. Porque é impossível o ser humano errar. Não errar. É impossível deixar de errar. Sabemos disso. Cada um aqui já foi vítima do erro de alguém, com certeza. E cada um já causou algum mal a alguém por erros seus. Todos nós, sem exceção. Então você sabe muito bem o que é causar prejuízo por causa de algum erro e o que é sofrer prejuízo por causa de erro de alguém. A experiência vem com alguns erros. Não tem jeito. Em qualquer profissional. Então, não é só dizer, não erre nunca, porque não vai dar. Não vamos errar. Já erramos e vamos continuar errando. Mas se for errar, que vai, pelo menos em algum momento, que pelo menos seja por falta de uma experiência compatível realmente com o tempo que você tem naquilo, não pode se esperar, claro, de um pedreiro de 20 anos de serviço ou de alguém que entrou lá há um mês, ou de um médico de 30 anos de atividade com o que mal saiu da faculdade. É óbvio, é humano isto. A gente sabe, e a experiência vem mesmo com
com alguns erros, não tem jeito. Mas, pelo menos, tenha responsabilidade em avaliar com cuidado se aquilo que você está se propondo a fazer vai causar ou pode causar algum prejuízo grande para outro. Exemplo, fique com alguém mais experiente do que você do lado, peça a opinião de outro. Então, existem maneiras sábias de se comportar e de ir aprendendo à medida que vai tendo experiência, mas não a tal ponto que, como irresponsáveis, fazem, e pessoas que não querem saber do bem-estar do outro e talvez só ganhar dinheiro ou qualquer que seja um motivo, muitas vezes escuso, ele não quer saber o prejuízo e vai fazendo. Este é o problema. Então, não é questão de qualquer erro que você cometeu deve pesar na sua consciência o resto da vida. Não, não é assim. E eu precisava esclarecer esse aspecto, para não parecer que era uma exortação até irreal, né? Não cometer erro nunca, qualquer erro que você vai cometer vai prejudicar alguém, você vai ser culpado por isso e acabou. Não é bem assim, eu sei disso. Mas, e aqui está o ponto, muitas vezes o que falta no que erra, em você, ou eu, seja o que for, é humildade. E honestidade, decência. Isso é que falta muitas vezes. E que torna um erro que causou algum prejuízo a alguém muito pior, muito mais grave. A atitude, primeira forma como pegou aquele serviço, que deveria nem ter pego. Se era algo de alto risco e que não tinha condições de fazer mesmo. Ou que, pelo menos, era, como eu disse, alguns cuidados fossem tomados para não causar um prejuízo grande ao outro, que fosse menos pequeno, não sei. Mas, fundamental, eu errei. Desculpe, eu fiz o que eu pude. O que eu puder fazer para ressarcir, eu faço. Embora também é outro assunto muito complicado, essa questão de ressarcir, que é difícil calcular o prejuízo e tal, eu sei que tudo isso é muito complexo, né? Mas se alguém lhe convidar para uma tarefa, algo que você vê que não tem condições, mas a vaidade chama, olha a tua chance, é essa aqui. Ou não é só questão de vaidade, mas é questão também de ganhar um bom dinheiro, essa é a oportunidade certa, mas eu não sou adequado para isso, eu fui convidado, mas eu não sei fazer esse direito, isso não vai dar certo. Às vezes a esposa adverte, o marido adverte, um pai, um amigo, paz, aí vai. Esse tipo de erro e o prejuízo que vai causar, isso deveria perturbar a sua cabeça mesmo, sua consciência mesmo, e você pedir perdão a Deus por isso, e a pessoa a quem você causou prejuízo. Tenha cuidado. Tudo bem, vamos errar. Podemos errar, mas dentro de certas condições de dignidade, porque todos somos falhos. Então, fica aí o pensamento que eu tenho com relação a este assunto. Peça orientação a Deus quanto a essa questão, dizer, Senhor Deus, que eu não cause prejuízo a ninguém, não, naquilo que eu vou fazer. Às vezes não é nem sua profissão. Sabe o que é? É uma atividade qualquer. Dirigir um carro. Dirigir um carro. Você não está em condições de dirigir. Eu já tenho carteira, você tirou a carteira, tecnicamente você passou, parabéns e tal, fez um testezinho na baliza e tal, mas você não tem condições de dirigir. Especialmente no trânsito pesado, onde você está querendo ir para a faculdade, lá, você não tem condições de... Aí o pai está dizendo, a mãe está dizendo o outro, treine mais, em lugares mais tranquilos. Não, eu posso. Olha. Então, aí não é questão nem de profissão, não é a profissão da pessoa, mas é uma atividade que você vai desempenhar que pode causar um risco de vida a pessoas ao seu redor. Então, tenha muito cuidado em não causar prejuízo para outros. Não sei se você experimentou encantar alguma serpente alguma vez. Se for experimentar, me avise que eu passo longe.
Mas, de qualquer forma, tem muitas maneiras de serpentes nos picarem por culpa de outros. E que esse outro não seja você, nem seja eu. Versículos 16 e 17. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz você, ó terra. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Aqui já é bem diferente o assunto que Salomão tomou. Na realidade, ele só faz um lamento. Não tem um conselho e um lamento por uma cidade inteira. Então, não tem nem como aplicar bem isso aqui. Como é que eu vou aplicar isso aqui para nós? Bom, a não ser que você seja rei. Aí tem como aplicar, porque ele fala em 2 tipos de rei e tal. Mas não é nosso caso também. Seja como for, no fim eu vou ter uma sugestão. Então, primeiro, ele lamenta por um país em que o rei é jovem, e que fala criança aqui, pode ser jovem, pode ser um adolescente, mas herdou do pai, é muito comum isso. Inexperiente, não sabe governar, escolhe mal os seus assessores. Aqui tem príncipes, né? Mas no hebraico é oficial, o líder ou comandante. Então, o resultado é que esse reizinho não tem, e talvez nem queira ter medo, controle sobre os seus ministros, aqueles a quem ele deu poder, que terminam sendo altamente inadequados, irresponsáveis, e a ideia aqui é de vivedores, farristas, que se banqueteiam já pela manhã. Quem é que vai se banquetear de manhã? Quem quer farra mesmo, quem quer viver a vida de uma maneira irresponsável. Então, a ideia que ele dá é essa, são altos magistrados de um país, por causa de um rei responsável, no caso, por causa da pouca idade, que não é obrigado a ser responsável mesmo com pouca idade, mas esse é. E ele diz assim, lamento. É quase como dissesse, não tem jeito não. Muito interessante, que ele não deu um conselho para ninguém, nem para o rei. Eu lamento. Coitada da terra, de um país que tem um rei desse. Aí ele faz o contraste. Feliz o país cujo rei seja filho de nobres. Para o contraste ser mais exato, o esperado seria o quê? Em contraste a um rei novinho, inexperiente, seria um rei o quê? Experiente, vivido, mas ele não coloca isso, ele coloca filho de nobres. Talvez o fato de ser de uma linhagem nobre indica que aquela criança já foi devidamente instruída e educada desde cedo. Mesmo novinha, ainda pode ter algum tipo de responsabilidade, até de reconhecer que é novo demais e nomear alguém para ser o seu assessor principal, o seu conselheiro, coisa assim. Porque nós sabemos que geralmente os reis educam os seus filhos, príncipes e princesas, desde o berço. Então, talvez a ideia aqui seja assim, o rei, mesmo sendo novo, mas ele nem falou mais aqui em idade, falou que era filho de nobres, ou seja, deveria ser educado, ele tinha nobreza para isso, ele tinha condições de ser um rei digno. A ideia é esta. E a consequência disso é a escolha de bons assessores, bons ministros. Eles não vão viver numa mesa para se empanturrar ou se embebedar, mas para fazer o que todo mundo normalmente faz quando senta numa mesa, se alimentar corretamente, ter suas refeições, e só isso. Era muito comum, ainda hoje né? Banquetes que se estendem por horas e horas e horas, especialmente em alguns lugares em que há reis mesmo, que dominam totalmente, não quer saber quanto tempo vai durar, quanto vai custar, e entra todo tipo de
de libertinagem, hoje é álcool, droga, tudo. E Salomão diz, tem rei assim, que faz com que os mandatários estejam de manhã na farra. E tem país cujo rei é sério, é nobre, e os seus altos mandatários são pessoas corretas que tentam administrar corretamente o reino. Lição. Não sei, só tem uma aqui para nós. Se você tem alguma chance de participar na escolha do rei, entre aspas, esse país não tem rei. Se você tem alguma chance de contribuir na escolha do rei, faça isso com responsabilidade. É o que eu tiro de lição. Versículo 18. Por causa da preguiça, o teto desaba. E por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Mais uma vez, algo óbvio. E o assunto aqui é muito evidente. Adivinha qual é o assunto? Preguiça. Pura e simples, preguiça. Irmãos, eu vou apenas... É um tema muito comentado na Bíblia, muito condenado na Bíblia. E, claro, nós poderíamos fazer uma pregação inteira sobre o item preguiça. Né? As desvantagens, os perigos, tudo. Poderia se desenvolver mesmo um tema, um livrinho sobre preguiça. Mas eu não vou fazer nada disto. Simplesmente vou ler algumas passagens do Velho Testamento e algumas do Novo, para nos lembrar, acho que todos já conhecemos passagens como essas, ou talvez essas mesmas, e nos lembrar do perigo da preguiça. Basicamente isso. Provérbios 12, 24, começando com Provérbios, então. Se quiser, me acompanhe, senão eu posso chegar lá só e ler. Não vou comentar quase nada, apenas ler, como eu disse, de uma maneira panorâmica, para que isso fique na nossa cabeça o perigo da preguiça. São vários assuntos, né, que estamos já falando ao longo desta pregação, que é exatamente o que Salomão faz. Ele, no capítulo 10 e em alguns outros, ele fica pulando de um assunto para o outro. Então, Provérbios 12, 24, o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Provérbios 21 e 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Capítulo 24. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedras estava em ruínas. Deprimente. Duas passagens do Novo Testamento, o contrário de preguiça. Hebreus 6 e 11. Desejamos que cada um de vocês, estou em Hebreus 6 e 11, continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza de esperança. Empenho, trabalho. Não é isso? Disposição de fazer.
para que não se tornem preguiçosos. Vai direto ao ponto. Claramente. O que eu quero dizer é isso. O autor dizendo, né? Cuidado com a preguiça, não sejam preguiçosos. Ao contrário, façam com gosto. Trabalhem com disposição, com responsabilidade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim. Segundo Pedro 1, 5 em diante. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, de novo, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. E continua a passagem. Ou seja, cuidado com a inatividade, que é não fazer nada, e com o perigo de ser infrutífero. O que é isso? É alguém que faz alguma coisa, mas não rende. Então aqui são dois perigos lá. A inatividade, que essa é a preguiça clássica. Não faz. Pronto. Mas é bom notar que só o fazer ainda não é suficiente. E aí muitas vezes vem a indolência. É alguém que faz algo porque tem que fazer, né? Porque o chefe está mandando e está enchendo a paciência e tal, e tem que fazer mesmo. E faz, até que faz. Mas é infrutífero, faz mal feito. E às vezes é melhor não fazer do que fazer mal feito, porque o chefe lá vai chegar e vai dizer, não deu, vai ter que destruir aquilo que você fez, ou fisicamente, ou não. Um conselho mal dado, uma coisa mal acompanhada. É uma tristeza. Preguiça é uma tristeza. E que está em todo canto, está em todo lugar, e todos nós corremos perigo. Todos nós. Sei que tem as questões de saúde, às vezes a disposição é causada por motivações físicas, clínicas analisadas, tudo bem, mas não é o que nós estamos falando. Estamos falando de alguém que pode fazer, que tem disposição de fazer, mas não quer fazer e não faz. Então, a preguiça é uma coisa muito triste, muito ruim. Vamos lá ao versículo 19. Eclesiastes 10 e 19, eu vou tentar mesmo encerrar hoje o capítulo 10. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro não dá conta, o dinheiro dá conta de tudo. Sim, Salomão, e daí? Olha o que eu procurei em comentários. O que ele quis dizer com isso? As explicações, as opiniões diferem. Nenhuma me satisfez, nenhuma. Eu arranjei a minha. Aparentemente, são 3 assuntos que não tem nada a ver com a outra. Não tem relação, né? Me diz aqui. Festa é para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Onde é que uma coisa emenda com a outra?
eu fiquei pensando que essas coisas têm um ponto em comum. 3 coisas que podem ser benéficas, mas correm o perigo de serem facilmente mal utilizadas e terminam nocivas. Festas, no hebraico, significa literalmente pão, mas aí vem metaforicamente, adquire uma conotação mais genérica, aí vem refeição, comida, ou então a ideia mesmo de uma reunião festiva em que se come e tal. Daí vem a ideia de festa ou de festim. Salomão fala aqui, eu entendo, de reuniões agradáveis, em que há comida, conversas, risos, e pronto. Nada mais do que isso. Então, festa é para rir. Como se dissesse, fique só até aí. Eu, pelo menos, estou enxergando assim. Não posso provar que estava na cabeça dele, mas eu tiro para mim e compartilho com vocês. Se passar disso, se uma festa passar de uma reunião agradável, com sorrisos e entre pessoas ali, com dignidade e tudo, tudo bem. Passou disso, comilança, algazarra, que é o tal os tais daqueles assessores do reizinho. Lembra? Que estavam se banqueteando pela manhã. É isso, exageraram, saíram totalmente do padrão. Já os outros assessores do rei nobre, ele se reuniu para comer, para ter suas refeições. Então, vai fazer uma festa? Faça. É para rir, para ter alegria, para ser uma coisa agradável. Tudo bem. Mas passou disso, e o risco é alto, vira, então, já algo no rumo de algazarra, aí vem a questão do glutão, que a Bíblia condena. O vinho é suficiente para dar alegria e uma certa leveza mental. Bom lembrar que o vinho, existem 2 palavras no hebraico para vinho, um significa o vinho que eles normalmente tomavam, até mesmo para higiene, ou para saúde, ou para ficar alegre um pouco mesmo, e muitas vezes para alimento, na comida e tudo, e havia uma palavra para a bebida forte. Essa era condenada pela Bíblia. Essa era aquela condenada que causava rapidamente a embriaguez e passava de um estado de simplesmente ali meio alegre e tal, para uma bebedeira que, no fim, morde como uma serpente, como o Provérbios diz, e causa uma grande ressaca ou coisa assim. Então, ele quer dizer aqui que o vinho é para dar alegria. O vinho alegra a vida. Agora, passou disso, passou de uma alegria à vida, de algo gostoso de beber e que muitas vezes está presente em reuniões que devem ser dignas, decentes, até de família e tudo mais, vai virar bebedice, embriaguez, vício, tudo altamente condenado pelas Escrituras. O vinho em si, da maneira como eles participavam lá, normalmente até socialmente, não é condenado nas Escrituras. A bebedeira é condenada nas Escrituras. E por que nós aqui no Brasil, pelo menos alguns somos tão rigorosos com relação à bebida alcoólica? Porque são bebidas muito mais fortes do que um vinho leve, como era antigamente, e porque essas bebidas muitas vezes estão associadas diretamente não com o frio, como é o caso de países gelados, não como alimento em si, não como um remédio, e simplesmente juntamente com farra, com sexo, com libertinagem, muitas vezes está associado com isso. Então, é mais simples dizer, tenha cuidado. Além do mais, há a questão do vício, em que alguém consegue beber moderadamente, mas o outro aqui não consegue. E como é que se sabe quem vai conseguir e quem não vai? Então, um pode estar levando o outro a um precipício sem fundo, uma verdadeira desgraça, se aquele outro se tornar alcoólatra, porque foi levado por você
que estava só tomando uma coisa muito leve, muito ali acompanhando um almoço. Ok, mas seu filho, talvez, um amigo, alguém se contaminou. Então, são por causa desses motivos que achamos mais prático dizer, evite. Mas quem prega a Bíblia deve pregar com clareza. E eu tenho dito isso várias vezes. Não é que a Bíblia proíbe toda e qualquer gota de vinho ou de alguma bebida que tenha o mínimo de álcool na boca, que é absolutamente proibido pelo crente. Não é. Olhe bem minhas palavras. Dinheiro. O último exemplo que ele dá. Dinheiro pode ser benigno, usado com sabedoria, com moderação, com caridade, com misericórdia, com amor ao próximo, para o trabalho de Deus. O dinheiro pode ser uma coisa excelente, porque ele compra tudo, ou quase tudo, né? Mas ele não diz aqui, o dinheiro dá conta de tudo. Você quer? Quem tem muito mesmo, compra. Passou disso, vai ser o uso errado do dinheiro, que é só o que nós vemos, claro. Muitas vezes o próprio fato da pessoa ter dinheiro já mostra uma ganância ou idolatria ao dinheiro, às coisas materiais e uso errado para corromper, para ter um tipo de vida fácil que vai estragar e comprometer a felicidade da família toda. Vocês sabem, não precisa eu dizer o estrago que um dinheiro mal utilizado pode fazer. Então, tudo o que eu pensei foi isto. São coisas que podem ser usadas com simplicidade. Ele não condena nenhuma delas aqui, mas fica implicitamente o alerta. E eu quero ler duas passagens, em 1 Coríntios 10 e 23, ambas do Novo Testamento. Eu já cheguei em 1 Coríntios, já estou lendo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. É uma versão neotestamentária de dizer mais ou menos isto. As coisas em si não tem problema nelas propriamente ditas. Mas veja como você vai utilizá-las. Veja o que você vai fazer com elas. É um ponto muito importante. Algumas não convêm, algumas convêm até certo ponto, e aí vai, cada um usa a sabedoria e a moderação. E algumas páginas antes, em 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 12, que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Festa pode ser gostoso, aniversário, em casa, riso e tal, beleza, mas não vai ser festeiro. Uma boa comida, bom, mas não vai exagerar nisso. Seu dinheiro, se você tem pouco ou muito, ou está ganhando por algum motivo, ótimo, mas veja o que está fazendo. Não fique dominado por isso, não se venda por isto. Quero encerrar. O versículo 20 é bem simples, importante demais, mas simples. Então, eu não vou tomar muito tempo e vou encerrar logo. Aqui em Eclesiastes 10 e 20, quando ele diz, nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto. Mas por que, Salomão? Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz. E o que tem asas, quer dizer, o passarinho, poderia contar o que você falou. Um pouquinho de ironia aqui, uma certa brincadeira de Salomão. O passarinho não fala.
seja discreto, especialmente quando você fala de pessoas, e muito mais especialmente de pessoas poderosas, que poderão lhe causar um prejuízo enorme. Ou, no caso, o rei, alguém com poder político muito grande, ou alguém rico que tem dinheiro nas mãos, pode contratar quem ele bem entender para lhe prejudicar de todas as formas. Cuidado com o que você fala. 2 fatores aqui. Cuidado a quem você fala. Não, fale só para o seu amigo íntimo. Ou então para a sua mulher. Ou para o seu marido. Aí até ainda vai. Não, não. Não fale nem para você mesmo. Já notou isso aí? Você não fale nem para você mesmo. Ele não está dizendo aqui. Tá. Não fale nem em pensamento. Ora, o seu pensamento quem conhece? Só você. Pois não fale nem para você mesmo. Tira do pensamento. É também exagerado. Não, é porque o pensamento leva a gente a falar. Então você pensou numa coisa, quando chega a primeira pessoa ao seu lado, você falou. Porque começou no pensamento. Corta do pensamento. Rigoroso, radical, nessa questão de discrição. E o local. Bom, depende de onde você vai falar. Não, nem no seu quarto. Pergunto, existe um lugar mais íntimo na sua vida, mais reservado do que o seu próprio quarto? Não. Pois não fale nem no seu quarto. Se você não pode falar no seu quarto, imagine numa praça pública. Discrição. Especialmente alguém poderoso. É interessante que Salomão aqui não tocou na ideia de calúnia, fofoca, maledicência, que é errado. É errado. Ele nem falou nisso. Ele está olhando aqui um aspecto totalmente pragmático. Não seja tolo, não seja ingênuo. Só por isso, ele não foi nem examinar se você o que falou é ruim, ou é bom, ou é pecado, ou não é, calúnia. Nem entrou nesse mérito. Que, muito provavelmente, o que você vai falar que o rei não pode ouvir ou o rico é ruim. Mas sei lá, se você está fazendo um elogio e o rei não gosta da palavra que você usou, eu não sei. Então, talvez seja bom você seguir, arrisca isso aqui, e ser altamente discreto ao falar de pessoas, especialmente as poderosas. É um favor que você faz a si mesmo. Que Deus nos ajude com todos esses conselhos de Salomão a termos uma vida mais útil ao Senhor Jesus Cristo, trabalharmos mais para o nosso Deus de uma maneira mais eficiente, sem preguiça, com muita disposição e com todas essas virtudes que nós falamos aqui e evitando os defeitos e as falhas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija em tudo isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.